Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui apresentando o projeto MADE, Material Autoral Digital Educacional, com a apresentação de todos os elementos que vão constar nesse projeto. Então, quem participa sou eu, a professora doutora Luciana de Lima, e o professor doutor Robson Carlos Loureiro, vinculados à Universidade Federal do Ceará e ao Instituto UFC Virtual. Esse projeto é o projeto de 2023. Então, quais são os objetivos que a gente quer alcançar nesse projeto? Primeiro, identificar os elementos teóricos que compõem um jogo. Então, a gente vai entender aí o que é um sistema ou o jogo como um sistema, quais são os elementos que compõem esse jogo, o que é interatividade, como é que a gente pode olhar para um jogo que já existe e reconhecer esses elementos dentro desse jogo. Isso é muito importante para atingir o terceiro objetivo. O segundo é reconhecer os elementos que compõem o World Wall, uma plataforma específica para a construção de jogos. E aí a gente vai entender de que forma esses elementos teóricos se relacionam com esses elementos que vão compor o World Wall. No final, a gente vai desenvolver um jogo, que na realidade é um MADE, é um jogo autoral de vocês, utilizando os recursos do World Wall e, obviamente, todos os elementos teóricos que foram trabalhados inicialmente sobre o que é jogo e o jogo como sistema. Então, o projeto ele tem 64 horas, a gente vai trabalhar só de forma assíncrona, então muitas discussões vão acontecer via mural, e ele tem duração aí de 4 meses. Os conteúdos que nós vamos trabalhar são os elementos teóricos de jogo, os elementos e recursos do World Wall e o roteiro e desenvolvimento do jogo, que é nada mais nada menos que o roteiro e o desenvolvimento do MADE de vocês. Como é que a gente vai estar trabalhando no projeto? A gente vai ter atividades semanais. E aí a gente vai ter alguns vídeos para vocês assistirem, algumas leituras, alguns textos, né, de material para vocês se fixarem, né, na leitura, para que a gente possa discutir. E a principal atuação vai ser a discussão no mural. Então, muitas vezes a gente vai estar conversando, principalmente no início do projeto, sobre o que vocês estão desenvolvendo nesse mural. A gente vai estar trabalhando, portanto, com o Google Classroom. E tem a fase da construção do MADE, que vocês vão ter um produto de vocês, né, que vocês vão precisar primeiro desenvolver um roteiro, depois fazer o desenvolvimento desse produto a partir do roteiro, vão apresentar esse material e a gente também vai ter um momento de discussão desse material desenvolvido dentro do mural. Então, qual é o cronograma do projeto? A partir do dia 21 de agosto, né, a gente vai estar trabalhando uma semana com a apresentação do projeto, que é o momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, vão estar entendendo melhor o que vai estar acontecendo e vão aí responder a um questionário de sondagem, tá certo? E a partir do dia 28 de agosto é que a gente vai começar a trabalhar com o estudo teórico do jogo. E aí são várias semanas, mesmo porque vai ter um momento que a gente não vai trabalhar só teoricamente, mas já vai fazer algumas experimentações no World Wall. E aí a gente tem um estudo teórico específico do jogo do dia 28 do 8 ao dia 14 do 9, e aí a gente inicia em 18 do 9 até 5 do 10, essa parte teórica com a experimentação. É muito importante vocês verificarem que nós começamos as atividades às segundas-feiras e finalizamos as atividades às quintas-feiras. Então, é importante vocês terem isso em mente até para vocês se organizarem quando tiver alguma atividade solicitada. O roteiro do MADE vocês vão ter do dia 9 do 10 até o dia 19 do 10, né, em outubro, para estar realizando essa atividade. E vocês vão ter bastante tempo, do dia 23 de outubro até o dia 16 de novembro, para vocês desenvolverem o MADE de vocês. Do dia 20 de novembro ao dia 23 de novembro, a gente vai ter a apresentação do MADE e a discussão sobre o processo que vocês vivenciaram, e a gente finaliza o projeto no finalzinho de novembro, na semana do dia 27 de novembro até o dia 30 de novembro, finalizando aí com um questionário de autoavaliação. Vou mostrar isso para vocês agora. Então, quais são as atividades que estão previstas para esse projeto? O questionário de sondagem, então vocês vão responder um formulário.
O estudo teórico, vocês precisam enviar no mínimo 6 mensagens, uma mensagem por semana, tá certo? Para o mural lá do Classroom. Vocês vão desenvolver um roteiro do MADE, né? Então é um arquivo que vocês vão enviar para mim. O desenvolvimento do MADE, vocês vão desenvolver então o MADE de vocês e eu preciso do link depois, quando ele estiver pronto. E a discussão do processo, você precisa enviar no mínimo uma mensagem para o Classroom e o questionário de autoavaliação que eu já tinha mencionado anteriormente, que é que vocês vão preencher um formulário. Cada uma dessas atividades, elas equivalem a 5 faltas ou presenças. Então, se você entregar o questionário de sondagem no prazo, você recebe 5 presenças. Se você participar de todas as discussões, você recebe 5 presenças para cada discussão que a gente tiver colocando no Classroom, tá certo? Então, assim vai. É claro que se você deixar de fazer alguma atividade, você fica com 5 faltas para cada atividade que você não desenvolveu. Ao todo, a gente tem 11 atividades, tá certo? Se vocês somarem aqui, fizerem as contas direitinho, vai dar menos de 64 horas, mas não há problema, tá certo? É importante que isso tudo seja contemplado e pensado num total máximo de 64 horas. Então, a frequência é contabilizada dessa forma. Como são 64 horas aula projeto, e você tem direito a 75% de presença e, portanto, a 25% de falta, considerando que são 5 faltas por atividade e que você pode faltar ter um máximo de 16 faltas, você pode se ausentar, portanto, no máximo 3 atividades, tá certo? Tem algumas referências aqui que nós estamos utilizando, né, nesse material, mas tem outras que eu não coloquei aqui que vão ficar disponíveis no Classroom conforme o projeto for acontecendo. E aqui é o nosso contato. Visitem o nosso site tecnodocência.virtual.ufc.br. Lá tem muito material para vocês conhecerem, inclusive os MADES que foram desenvolvidos tanto na graduação como os da extensão. Então é só você procurar a coluna de ensino e de extensão. Lá no último ícone da coluna, vocês clicam e têm acesso a todos os materiais que já foram produzidos. Visitem, é interessante vocês conhecerem. E o nosso e-mail, tecnodocência.lab@gmail.com. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em particular que vocês queiram conversar, esse é o nosso endereço. Sintam-se à vontade e sejam todos muito bem-vindos a esse momento muito importante para nós, que é a execução, né, o desenvolvimento do projeto MADE. Nos encontramos então de forma assíncrona. Até lá!